Amém. 1 Timóteo capítulo 4, a apostasia nos últimos tempos, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Podem sentar. Irmãos, tem coisas que só Jesus faz. Não adianta você, muitas coisas que são necessárias, não adianta você só mergulhar nos livros. Nem somente ir para a oração, porque até a oração é um mover do Espírito Santo na nossa vida. Paulo diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então a nossa vida tem que estar na mão de misericórdia de Deus. Quem se acha capaz de alguma coisa, não recebe o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo só traz o seu mover sobre a consciência que se neutraliza a si mesmo e se coloca cativa à obediência de Cristo. Se você se acha capaz, se você se acha em condições, o Espírito Santo, ele não entra com o mover dele sobre a sua vida. E tem coisas que você vai para o livro racionalmente, você vai para a oração racionalmente, é aquela coisa que você acha que é você que tem que falar aquela frase, mas a oração poderosa é aquela que o Espírito Santo coloca na sua boca a frase. Não é só o que você estuda nos livros, ou até mesmo lê na Bíblia, que vai transformar a sua vida, mas aquilo que o Espírito Santo revela dos livros, revela da Bíblia, é isso que vai transformar a sua vida. O grande exemplo, está lá Jesus dizendo em João 10, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Mas você conhece um monte de crente, de Bíblia na mão, frequentando todos os cultos das igrejas por aí, que são derrotados, não conhece? Com a visão obscurecida, não conhece? Você conhece crentes liderados por pastoras, você conhece crentes frequentando igrejas que não têm pastor, pessoas que se apresentam à frente de trabalhos que não são líderes levantados por Deus. O que é isso? São pessoas que, apesar de ter Bíblia na mão, não têm a revelação do que diz a Bíblia. Quando a igreja for arrebatada, as Bíblias continuarão na terra. Não continuarão? Sim. Mas as pessoas que lerem a Bíblia depois do arrebatamento, o que vai acontecer com elas? Não vão compreender. Então isto prova que quem nos dá a revelação hoje é o Espírito Santo. Não basta só a minha leitura, mas ele só trabalha sobre mansidão, humildade, submissão, porque ele só trabalha sobre a vida de servos e não de senhores. Então,
isto que diz aqui, ora, o Espírito Santo expressamente afirma. Quem é que afirma? Está lá o Espírito com letra maiúscula. Então, quem é que diz que nos últimos tempos apostatarão da fé e obedecerão a espíritos enganadores, ensinos de demônios? Quem é que está falando isso? O Espírito Santo. Mas se você não entra no teu quarto, não fecha a tua porta, não fala com ele, ele não te fala. É ele que fala. Mas você não o buscou, então você não recebeu a última notícia dada por ele. Você não recebeu a informação que procede dele. Você não recebeu a revelação. Você até leu, mas não foi para a intimidade com ele. Não recebeu a revelação. E a Bíblia mostra que a letra, a lei em si, mata. Mas o Espírito é o que vivifica. Quando Paulo está fazendo a analogia, dizendo a letra mata, ou seja, a lei, ele quis dizer ali, a lei. É o que ele está comparando, a antiga aliança com a nova aliança. E Paulo diz assim, a lei, que algumas traduções dizem a letra, mata. Por quê? Porque não tem a revelação do Espírito Santo, que foi dado no tempo da graça. Aqui, o Espírito Santo está falando. Falando para quem? Para quem que ele falou? Falou para o apóstolo Paulo, porque era um homem de oração. E lá em 2 Tessalonicenses, não é isso? 5,17, ele diz o quê? Orai sem cessar. Ele disse lá em Coríntios e tantos outros textos, eu me ponho de joelhos perante o Pai, Criador dos céus e da terra. Era um homem de oração. Por isso recebia do Espírito Santo as notícias fresquinhas. Você quer saber o que você vai fazer amanhã? Aleluia. Ore hoje. Você quer saber como vai ser o seu dia amanhã? Quer saber quantos laços o diabo vai colocar no seu caminho amanhã? Quer saber quantas pessoas hipócritas, mentirosas, falsas vai acontecer de serem postas no teu caminho amanhã? Quer saber quantas vitórias e triunfos você vai ter amanhã? Fale com Deus hoje. O Espírito Santo é aquele que te dá a notícia que ainda não saiu e nem sairá em nenhum jornal, mas ele escreve na tua vida a tua página de vitória. Então, o Espírito Santo é quem afirma. Quando as pessoas vão para a intimidade com o Espírito Santo, ele começa a falar coisas tão loucas para o mundo, mas poderosas para aqueles que estão integrados no reino de Deus. Porque a mensagem da cruz, que é uma revelação do Espírito Santo, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, estamos no reino, é poder de Deus. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, mas então é para os últimos tempos? Não, o Espírito Santo afirma que já é chegado os últimos tempos. Quando ele falou para Paulo, ainda não eram os últimos tempos, mas agora é. E ele tem falado. Por isso, isto aqui tem que acontecer já. Tem que acontecer agora. Diz que apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Negar a fé. Porque o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova dos fatos que não se veem. Fé é você confiar no invisível. Mas se te dão a rosa, se te dão um sal, se te dão um óleo, se te dão um cajado, eles apostataram da fé. Largaram o invisível e pegaram no visível, saíram da fé para entrar na idolatria, porque apoiar a fé no visível é idolatria. A fé vem por ouvir, não por ver. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, pela palavra de Deus. E quando Tomé disse,
Se eu não tocar, se eu não ver, de modo algum crerei. Jesus foi, se apresentou no meio dos discípulos e disse: vem cá, Tomé, toca aqui. Está me vendo aqui? Senhor meu, Rei meu, Deus meu. Ah, Tomé, porque tu me viste, tu crês? Bem-aventurados os que não viram e creram. Fé é isso, não é você ver para crer, é você crer para ver. Então, o Espírito Santo é Ele quem afirma. Quando Ele afirma, irmãos, você pode ser até surdo, mas quando Ele afirma, é a voz mais clara que você já ouviu em toda a sua existência. A voz do Espírito Santo, ela nunca vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. A voz do Espírito Santo, quando Ele afirma, Ele te dá a força necessária para você andar naquilo que Ele te revelou. Você quer ser um gigante? Quer ser realmente alguém com quem Deus conte poderosamente? Só se você tiver uma revelação poderosa da intimidade do Espírito Santo. Ele te dá a unção de acordo com o conhecimento. Que é uma grande unção, tem que ter um grande conhecimento. Quer um grande conhecimento? Tem que receber a revelação. Tem que rasgar os céus em oração. Tem que clamar na intimidade do quarto. Quando Ele te revelar um grande conhecimento, Ele te dará uma grande unção. Porque a unção que Ele dá anda junto com o conhecimento que Ele revela. Porque senão, não adiantava Ele te revelar alguma coisa grande, ela morreria na sua garganta. Você só consegue forças para falar a verdade que o Espírito Santo te revela se Ele te capacitar. Se Ele mesmo não te capacitar, você, ainda que saibas da verdade, não consegue falar a verdade. O mundo jaz no maligno, as portas do inferno tentam sufocar a igreja, mas Jesus falou assim: não, eu darei o Espírito Santo. Ele vai estar em vós, e aí sim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo. Aqui, apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. A idolatria, que começou lá com as cadeias de Paulo, com pedaços da cruz de Cristo, com pedaços do manto de Jesus, começou assim, nos 200, 300 primeiros anos da igreja. Hoje está tudo aí de volta, porque os demônios que investiram lá, continuam investindo nos nossos dias, e têm obtido grande sucesso. Por quê? Porque aqui está escrito, no verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Mais adiante você vai ver até o que ele está dizendo, que proíbem o... Quem fez isso? Quem fez isso? Quem proibiu o casamento? Igreja Católica Apostólica Romana. Estão bem enquadrados nisso aqui. Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana gerou alguns filhotinhos, chamado Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, e todos aqueles que vivem nas suas correntes, campanhas e objetos ungidos. São idolatrias modernizadas, porque o diabo também é um grande camaleão. Ele se disfarça do modo que ele quer para enganar pessoas de vários níveis e várias formas de pensamento. Aqui está, vão dar ouvidos por causa da hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade. E falam mentiras. Como que você vai saber que alguém está falando a mentira? Somente se você conhecer a verdade.
Se você não conhece a verdade, a mentira que te contarem passa como verdade. Sabe qual é o filtro que existe na sua consciência para que a mentira não entre nela? A verdade. Somente a verdade te impede de aceitar a mentira. Se alguém disser para você, essas paredes são vermelhas, você vai dizer o quê? Não, são não. Porque você conhece. Ah, esse chão é preto. Não, não é não. Não é não. Entende, irmão? Não é não. E a questão espiritual, meu irmão, ela é muito terrível. Nós temos aí vários exemplos, eu falei vários exemplos de advogados que foram induzidos a dar o seu tudo nessas organizações por aí. E eles deram o seu tudo, estão com a corda da dívida no pescoço, estão envergonhados e hoje eles não conseguem nem falar disso, porque tem vergonha, porque, poxa, mas eu um advogado, me deixei ser enganado por um pastorzinho da IURD, semi-analfabeto, porque quando se trata das coisas espirituais, ou de qualquer coisa, você só filtra a mentira quando tem o conhecimento da verdade. Diz a Escritura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de andar na mentira, andar no engano, bater cabeça por tranca-rua, levar as rosas ungidas para casa. É só com conhecimento da verdade. Isto é a voz da restauração. Com a graça do Espírito Santo, denunciar os falsos mestres. Uma irmã teve um sonho que ela chegava e abria um grande pão. Quando ela abria esse grande pão, estava cheio de bichos grandes dentro deste grande pão. E quando ela olhava, aqueles bichos mexiam o pão como queriam, manipulavam o pão do jeito que queriam. E de repente surgiram umas formigas que também entraram no pão e devoravam aqueles bichos e aniquilavam aqueles bichos. E ela foi orar: Senhor, o que é isso? E Deus falou assim: os bichos são os falsos mestres que estão manipulando o pão que é a minha palavra. Estão deturpando, são os mercenários. Mas as formigas que devoram os falsos mestres é geração Jesus Cristo. Somos formiguinhas, irmão. Somos formiguinhas. Mas eu quero ver quem vai nos deter. Eu quero ver quem vai nos parar. Eu quero ver. Eu quero ver quem vai deter esta obra. Eu quero ver. Porque põe uma gota de açúcar ali no chão que tu vai ver. Começa com uma formiga, daqui a pouco você perde o controle. E assim Deus está fazendo nessa terra. Aonde pinga um CD, Deus levanta um formigueiro. Aonde pinga um DVD, Deus levanta um formigueiro. Aonde entra um acesso ao site, Deus levanta um formigueiro. Daqui a pouco a gente domina a nação. Vamos restaurar a igreja de Jesus Cristo. O pão, a doutrina do Evangelho tem que voltar a ser santa. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, nunca mais terá fome. Então, meu irmão, nós estamos aqui para isso. Mas o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão, vão obedecer a espíritos enganadores, serão hipócritas. Como é que você vai saber onde estão os mentirosos? Quem afirma é o Espírito Santo, não sou eu nem é você. Amém? Não sou eu que digo quem é hipócrita. Não sou eu que digo quem é apóstata. Não sou eu que digo quem é falso. Não sou eu que digo quem tem a mente cauterizada pela própria consciência. Não sou eu que digo quem é o falso. Não sou eu que digo quem é o enganador. Quem diz é o Espírito Santo. Agora, se ele me disser fala, eu falo em nome dele. Esse é o chamado.
é você não falar o que você pensa nem o que você acha, é você falar, repetir como um papagaio aquilo que ele te manda falar. Este é o verdadeiro chamado ministerial. Jeremias, tu vai aonde, Senhor? Aonde eu mando. Jeremias, tu fala o que, Senhor? O que eu mandar. Não fale, irmão, sem que Deus te mande falar. E não vá a parte alguma se Deus não te mandar falar. Tem um monte de pastor batista, metodista e presbiteriano servindo de zombaria, sendo morto em lugares por aí onde há perseguição do evangelho, e eles estão sendo mortos. E as revistas e os jornais publicam como martírio. Não, nem todo crente morto é porque pode ser enquadrado como um martírio. Às vezes foi morto por ignorância. Quando Deus te envia e diz, olha, vai, que é martírio, aí é martírio. Mas se Deus não te enviou e você morreu lá, isso não é martírio, isso é ignorância. Porque crente tem que ir aonde Deus manda. Se Deus disser para mim, vai para o Oriente Médio, eu vou. Aí se eu morrer lá, isto é martírio, e engrandecido será Deus e a minha coroa está garantida. Mas se Ele não me mandar e eu for e morrer lá, isso não é martírio. Ele não verá isso como martírio. Martírio só acontece quando eu estou no centro da vontade de Deus e não quando eu sou rebelde. Então, quem é que afirma tudo? É o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? Vamos falar assim com toda a reverência e temor. O Espírito Santo é aquele repórter que sabe todas as notícias com antecedência. Você quer andar à frente da sua geração? Qual é o animal que é símbolo da igreja? A águia. Enxerga tudo na frente de todo mundo. Enxerga primeiro que todo mundo. Tinha um desenho chamado Thundercat. Você lembra desse desenho? O pastor vai contar desenho agora, não tem nem criança na igreja. E o homem dizia assim, o homem era um leão, o nome dele era Lion, você lembra disso? E ele dizia, espada justiceira, dá-me a visão além do alcance. Você entende isso? Espada justiceira, dá-me a visão além do alcance. A águia é símbolo da igreja. É aquele que enxerga lá na frente. O leão é símbolo do evangelho. A espada é símbolo da palavra. E a palavra de Deus, ela é pura justiça. Se você quer ter visão, meu irmão, além do alcance dos outros, onde ninguém enxerga, você enxergar. Se você quer ter isso, vá para a intimidade da palavra e do Espírito Santo com oração. Aí, você vai enxergar além do alcance. Quando você enxerga além do alcance, sabe o que acontece? Você recebe uma unção sobrenatural que ninguém pode receber. Ninguém pode receber. E o que é a unção? A unção é a capacitação, a unção é a força do Espírito Santo dentro de você. Todo mundo diz assim, você não pode, você ri, diz assim, coitado. Você não vai conseguir, você ri e diz, coitado. Não vai dar certo, você diz, coitado, porque aquele que traz a notícia em primeira mão já te disse, vai que vai dar certo, vai que você vai conseguir, vai que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, vai porque eu sou contigo. Quando nós andamos no que Ele revela, e Ele é quem afirma todas as coisas, eu preciso receber do Senhor. E aí eu vou saber, lembra que eu aqui te digo sempre, meu irmão, esquece as lideranças e parte para o povo, porque o Espírito Santo já me revelou. Está escrito aqui, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem o quê? Cauterizada a sua própria consciência. A consciência deles está cauterizada, ou seja, é uma situação irreversível. Eu te digo mais uma vez, esquece a liderança
e parte para o povo. Quando a liderança vier tirar satisfação contigo, você coloca eles no seu devido lugar. Mas não perde tempo com liderança. Há um povo que nós temos que alcançar, porque assim tem dado o Senhor a direção. Então, só para encerrarmos, lá embaixo no verso 5, no verso 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é... Isso aí é você e eu, irmão. Nós, pela palavra e pela oração, somos santificados. Nós é que somos o bom que Deus vê. O bom para Deus não é uma comida, o bom para Deus não é uma roupa, não é uma bebida. O bom para Deus, que Ele realmente é, por quem Jesus Cristo realmente morreu, somos nós. Se nos lançamos a palavra e a oração, somos santificados. O que quer dizer a palavra santificado? Somos separados para a obra que Ele tem a realizar nessa terra. Mas esta obra, ela é afirmada, ela é revelada por quem? Pelo Espírito Santo, que expressamente nos avisa que nos últimos tempos. Você tem visto todas essas obras acontecerem nos últimos tempos. Toda esse apostatar, essa rebeldia, esses ensinos de demônios têm acontecido nos últimos tempos, nos nossos dias, pelo que nós temos afirmado que estamos já nos últimos tempos. E assim o Espírito Santo redundantemente tem falado em nosso meio, que nós estamos nos últimos tempos. Irmão, vá para a Escritura, vá para a oração. Você precisa receber do Espírito Santo as últimas notícias, recentes, fresquinhas. Você está lendo o jornal O Globo, está lendo o jornal O Dia? Você está lendo Extra? Está lendo Meia Hora? Está perdendo tempo, irmão. Esquece, o mundo jaz no maligno. Essa é a notícia que o Espírito Santo já trouxe. O que você espera ver num jornal? Derramamento de sangue é o que tem. A Bíblia já diz: os últimos tempos seriam homens gananciosos, detratores, amantes de si mesmos, cobiçosos, avarentos, desrespeitando pai e mãe. É isso, o Espírito Santo já trouxe essa notícia. Agora, tem notícias que ele ainda quer trazer para você, concernentes ao reino de Deus, concernentes principalmente à obra que Ele tem na sua vida. Estas são as notícias mais importantes que você precisa saber. Qual estrada Ele preparou para você andar? Quando você descobrir essa estrada, muitos te dirão: você é louco, você não pode, está errado, não vai conseguir. Você vai olhar para o lado e vai dizer assim: ah, Espírito Santo, eles não te conhecem como eu te conheço. Vai olhar para o outro lado e vai dizer: está vendo, Senhor Jesus? Eles não sabem com quem eu ando. Eles não sabem diante de quem a minha vida está. Eles não conhecem em qual altar eu me reclino. Amém, querido? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.